A mídia esportiva está assustada com o novo patrocinador do Flamengo, o patrocinador Master, e trouxe a comparação com os outros patrocinadores dos demais clubes do Brasil, e a diferença é absurda, a mídia realmente está de boca aberta. Eu vou trazer o corte da mídia esportiva dessa reportagem sobre o Flamengo para vocês aqui agora. Mas antes de tudo, se você é amante do futebol, se inscreve no canal para você não perder nada. Se gostou do vídeo, vai tacando o dedo no like para ajudar o trabalho. Bora ver que o Flamengo anunciou um patrocinador Master gigante e está causando incômodo a muitos no Brasil. É o seguinte, você falou que o Flamengo é melhor em uma série de coisas. Sim, tem sido. Tem sido. Você chegou até agora melhor. Eu vou te mostrar uma tela, aliás, não só para você, para todos que estão assistindo o programa, os companheiros aqui, onde o Flamengo disparou. Flamengo tem um novo patrocinador, tá? Que vai investir aí 250 milhões no Flamengo e é um projeto de quanto? São 40 meses, se eu não me engano, alguma coisa assim, 40 meses, se eu não me engano. 250 milhões. Eu vou até checar aqui direitinho para não dar informação errada, pelo amor de Deus, hein? Corinthians, 103 milhões. Então vamos lá, gente. O Flamengo tem um patrocinador que vai pagar quase 150 milhões de reais a mais do que o segundo maior patrocínio, que é o do Corinthians. E o seu rival direto, o Palmeiras, mesma proporção, 100 milhões. Aí você tem em quarto o Vasco com 70 milhões, o Atlético Mineiro com 60. Gente, e aí vai. A gente tá falando de clubes grandes. Nesse pacote tem Grêmio, tem Inter, Fluminense, São Paulo, Santos, Botafogo, Cruzeiro. O Flamengo... Só pra pedir pra deixar a tela, por favor, por falar, tá? Deixa um pouquinho a tela. É até o fim de 28. Então é esse prazo mesmo. Até o fim de 28. Tá? Esse patrocínio do Flamengo. Assim, esse valor. Os valores vão subindo com o tempo, tá? Mas a gente olha ali, a gente vê várias coisas que explicam o futebol brasileiro. Primeiro, o Flamengo com a sua força. Segundo, o Corinthians mesmo, numa fase muito ruim, com o segundo melhor patrocínio. Fase ruim não, uma era muito ruim. Fase 6 meses, né? 3 meses. Ou seja, a gestão do Corinthians, ou as direções do Corinthians, que não trabalharam bem financeiramente, o clube é tão forte, mas tão forte, pra gente entrar na outra discussão depois, que ele consegue ter o segundo melhor patrocínio. Eu acho que o Palmeiras tem um belo patrocínio, que provavelmente pode aumentar com os resultados e com o tempo, mas é normal que o patrocinador do Palmeiras não pague o que paga o patrocinador do Flamengo, porque o Flamengo tem muito mais torcida. Mas a diferença é assustadora, hein? A gente está falando de mais que o dobro. Perfeito, quando o Palmeiras renovar de novo o patrocínio. Normalmente era para ser maior, mas agora, a diferença o Vasco é muito grande. receber mais patrocínio que o São Paulo recebeu patrocínio igual ao do Fluminense, menor que o do Santos. É um fenômeno. 500 mil. É um fenômeno. São Paulo é a terceira ou quarta patrocínio do país. Mas ali Palmeiras já deve ter coisa do pacote Neymar. Tem dois pontos aí. Tem alguns pontos. São só dois. Primeiro, a gente tem que olhar o seguinte: o que as bets, o dinheiro que as bets despejaram e estão despejando no futebol. Então, assim, amanhã vem uma outra e faz ou várias e todos sobem. Todos acompanham. Não, na proporção do Flamengo, o que nós estamos analisando é uma notícia fresquinha, verdadeira, e os outros já têm um patrocínio antigo. O Flamengo deu muito obrigado, patrocinador antigo, tinha uma proposta de várias até gigantes e justifica pelo tamanho do Flamengo. E os tamanhos, nas receitas, você vê o tamanho de receita. Então, um clube que tem 600 milhões de receita, não vai competir com o Flamengo. Então, Calçade, mas aqui eu acho que... Não vai competir, cara. É preciso entender o tamanho de cada um nessa história. O que equilibrou as coisas durante muito tempo, que ainda equilibra no futebol brasileiro, são gestões ruins. Por que eu digo isso? Se você tem todas as gestões de clube de futebol no Brasil, que você dá uma nota 7 ou 8, a tendência é que o tamanho de cada um, o potencial de cada um, seja refletido pelo tamanho da torcida, pelo faturamento que você consegue ter por conta da torcida, basicamente. Porque é a torcida que faz um clube de futebol. Na hora que você tem gestões muito ruins, muito amadoras, de gente absolutamente despreparada, você embaralha todo o negócio. Porque aí chega, por exemplo, um Fortaleza que não consta nas maiores torcidas do futebol brasileiro, e você vê, ainda que neste ano o time esteja brigando para não cair, mas você vê por muitos anos seguidos o Fortaleza brigando lá em cima, jogando Libertadores, disputando com clubes que teoricamente aparecem em listas de torcidas lá em cima. Sim. E aí o Birner cita o São Paulo, que tem esse patrocínio, que ficou e tem estado há muito tempo, né, conquistando menos do que a sua história diria que ele conquistaria. Então, hoje, o que a gente vê não é exatamente um retrato do tamanho das torcidas. Então, assim, aquela ideia, que é uma ideia que impera nas principais ligas do futebol europeu, de que você vai ter 4 ou 5 grandes ali, né? Em alguns casos você tem 4 ou 5. Então, sei lá, na Itália você tem 3, na Espanha você tem
3, na Inglaterra você tem o Big Six. Ali é um caso meio à parte, porque você tem injeções de dinheiro que de uma hora para outra transformam um clube que estava meio esquecido. Newcastle, vai. O Newcastle agora, mas se a gente lembrar, o Chelsea e o Manchester City também eram esses times. Então, assim, isso acontece por injeções de dinheiro muito altas e tudo mais. Mas ali é uma outra história, né? Aí o fair play financeiro, a gente não vai entrar nesse papo. O que me parece claro é que, neste caso, quando você tem uma boa gestão, né? E aí, vamos falar assim, eu sou muito crítico à gestão anterior do Flamengo, por uma série de aspectos, mas tudo aquilo que a gestão do Bandeira tinha conseguido para o Flamengo, eles conseguiram manter do ponto de vista financeiro e esportivamente trouxeram também os títulos. E agora essa me parece estar acertando ainda mais pelos acordos que está conseguindo. E um dos reflexos é esse patrocínio que, de fato, né, aí por mais que seja a maior torcida do Brasil, essa diferença, né, essa proporção na relação com o Corinthians principalmente, mas também com o Palmeiras, que é um time que tem tido mais visibilidade pelo que conquista, é uma proporção muito grande. Então, vão sobressair os times que tiverem mais mercado, maiores torcidas e que souberem gerenciar o seu dinheiro. Né? Então, você olha, por exemplo, hoje o Flamengo está nesse caminho. Palmeiras está no caminho. O Corinthians não, mas o Corinthians pode se recuperar. É fácil o Santos se recuperar? Do jeito que ele foi um dia? Muito difícil. O São Paulo, se for bem gerenciado, terceira ou quarta maior torcida do país, dependendo da pesquisa, sim. Porque a tendência é que a gente tenha... Vasco dá para se recuperar. Sim. A tendência é que a gente tenha 5 gigantes. É a tendência, não sei se vai ser isso. Mas essas negociações serão pautadas pelo valor do Flamengo agora? Quando o Corinthians for negociar, quando o Palmeiras for negociar, quando o Vasco for negociar? Esses 250, eu não consigo 250. Eu acho que tem a ver um pouco com a economia do país. Então depende de como vai estar o país. Não, e tem a ver com o mercado, como o Calçado falou. A gente está falando de um mercado de bets que hoje coloca um dinheiro bem acima do que foi colocado naqueles momentos. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, por quanto tempo isso vai existir, por uma série de fatores. A gente não sabe se isso vai ser eterno. Quer dizer, se a gente lembrar o que era a quantidade de publicidade que você tinha de cigarro, por exemplo, era uma coisa que dominava o mercado publicitário e que aí, por questões de regulamentação também, eles acabaram diminuindo. Cigarro. Exato. Porque eu acho... Bebida é a mesma coisa, mudou. Quer dizer, ainda que você tenha... Porque eu acho que mesmo tendo 5 equipes gigantes, se tudo for feito direito, não estou falando que isso vai acontecer, mas se tudo for feito direito, se elas forem bem administradas, e dessas 5 eu citei 3 não são, só Flamengo e Palmeiras, São Paulo, Vasco, Corinthians deixam muito a desejar na administração dos seus clubes, ou da SAF, no caso. Eu não acho que os outros clubes grandes, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, Botafogo, Fluminense, vão minguar. Eles não vão se transformar em Valência, em... Vila Real. Não, Vila Real menor ainda. Valência, maior, Sevilha. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, porque muita gente vai querer ser jogador de futebol, porque você consegue ter jogadores de bom nível que vão competir, mesmo sendo piores, com os jogadores de nível melhor. Porque o Brasil vai continuar, provavelmente, por uma questão econômica, sendo o país dominante na América do Sul. Então você vai poder trazer jogadores de fora que consigam equilibrar jogos aqui, ou que são competitivos para jogarem com jogadores daqui. Então, por uma questão muito do territorial do Brasil, dentro do próprio Brasil e do continente, eu não acho que a gente vai ter, mesmo se algum dia 5 gigantes sobressaírem financeiramente em gestão, equipes tão dominantes como são, por exemplo, o Real Madrid e Barcelona. E a gente tem cidades grandes, acho que assim, a gente tem muitas cidades grandes, populosas, quer dizer, onde o dinheiro corre. É claro que... Mas, você concorda comigo que é muito difícil no Rio de Janeiro, por exemplo, para a cidade grande, ter 4 gigantes? Então, tudo bem, acho que sim. Ainda assim, você tem o Rio de São Janeiro. Paulo não cabe também 4 gigantes, se você olhar o tamanho de Belo Horizonte, por exemplo, e o dinheiro que... Quer dizer, o que eu quero... Eu pego muito, acho que até a Itália talvez seja o melhor exemplo nesse aspecto, porque você tem a distância eu falei, 3 gigantes. Sim. Mas aí a gente está ignorando que volta e meia surgem times de outras cidades que são cidades grandes, como Roma, como Nápoles e tal, que se colocam ali, que se colocam para a disputa de um campeonato. Eu só não falo da Inglaterra, porque a Inglaterra é diferente pelo aspecto que eu já citei aqui, das injeções financeiras que vêm de fora, e aí que transforma um time que estava praticamente alijado das disputas para brigar por título ou para emendar uma série de títulos. O investimento, quando a gente está falando de investimento aqui, eu estou falando muito de gerar dinheiro para ganhar campeonato. Sim. Os investimentos ingleses não são feitos para gerar dinheiro e ganhar campeonato. Isso é por outros motivos. Os modelos também, quer dizer, tá aí o Botafogo, que estava alijado das disputas grandes e que com um aporte financeiro, com a chegada da SAF, conseguiu se colocar no jogo. Então, acho que aí também a gente vai entrar numa outra discussão e isso pode mudar, embaralhar essas cartas, porque não é pura e simplesmente, tem mais torcida. Como você tem várias torcidas grandes, você pode ter interesses de empresários de falar, não, pera lá, beleza, o Botafogo não tem a maior torcida do Brasil, não tem a maior torcida do Rio de Janeiro, não tem nem sequer a segunda maior torcida do Rio de Janeiro, mas tem muita gente, me interessa, eu tenho a possibilidade de investir e óbvio que a partir do momento que você chega, investe, ganha títulos, ganha visibilidade, você pode aumentar o tamanho do clube, como aconteceu
Porque ou a gente vai negar que o Chelsea e o Manchester City aumentaram, não sendo na época que eles eram clubes da grandeza que eles são hoje. Sim. Eles aumentaram. E eles não eram os maiores, maiores torcidas, nem nada disso. Eles tiveram que buscar outros mercados. Eles tiveram que buscar outros mercados. O mercado inglês... Então, mas não. É a questão de também como vai funcionar, se é que haverá e como funcionará o nosso fair play. Tá tendo um projeto, eles estão discutindo o fair play financeiro. Isso, oficialmente. Queria entrar nesse ponto oficialmente. Também. Vamos ver o que vem por aí. Né? Se não é só o título, num tratado, fair play financeiro e um monte de porcarias. Porque se for um fair play para valer, você não vai poder injetar dinheiro à torta e à direita no clube. Você vai ter que trabalhar dentro das receitas do clube. Sim. E aí nós vamos ainda posicionar ainda mais, vamos fortalecer este posicionamento na prateleira de cada um. É isso aí, amantes de futebol. O Flamengo surpreendeu com a nova patrocinadora Master, 250 milhões por temporada. Em comparativo ao segundo colocado, que recebe mais no Brasil, que é o Corinthians, e recebe 103 milhões. Ou seja, o Flamengo vai receber mais do que o dobro do que o segundo colocado no Brasil. Realmente a Betano veio para revolucionar o patrocínio no Flamengo nessa temporada. Provavelmente, quando forem renovar os contratos dos demais clubes, Corinthians, Palmeiras, principalmente os que estão ali em cima no top 5, claro que os clubes vão exigir mais, levando em consideração a régua do Flamengo que foi lá em cima. Um exemplo, 250 milhões o Flamengo fechou. Quando os outros clubes forem renovar, Palmeiras e Corinthians, que tem mais ou menos o mesmo patrocínio, que é 100 e 103 milhões, o Corinthians e o Palmeiras vão pedir mais, né? 130, 150, 180. Com certeza essa régua vai subir no futebol brasileiro. Mas fato é que o Flamengo apresentou, né, um novo patrocinador que assustou todos com 250 milhões. E agora o uniforme do Flamengo completo, com todos os patrocinadores, custa quase $500 milhão. É isso aí, rapaziada. É a marca Flamengo, que é muito potente no Brasil e todos querem um lugarzinho na camisa. Essa é a realidade. Se você gostou do vídeo, curte aqui para dar aquela moral e deixe sua opinião nos comentários sobre esse patrocínio. Muita gente está dizendo que tem treta por isso daí, porque o patrocinador Betano é o patrocinador do Campeonato Brasileiro e agora também do Flamengo, e o Flamengo está na liderança. Muita gente está falando que tem treta nisso aí. O que você acha? Vai deixando sua opinião nos comentários, que é muito importante, e até o próximo vídeo.